Como começar uma empresa digital, uma empresa contábil digital do zero. E por que eu escolhi esse assunto? Porque eu recebi muitas perguntas inbox, uma galera querendo saber ali, né? Vitória, será que eu consigo começar uma empresa do zero? Eu não sei por onde começar. Eu recebi perguntas, se vocês irem lá no meu direct, por exemplo, lá no meus stories, vocês vão ver que as pessoas estavam perguntando ali sobre... Eu não tenho experiência com DP, eu não tenho experiência em determinada área. Será que eu consigo começar uma empresa, eu consigo empreender, atender o mercado de infoprodutores? E eu vim aqui quebrar essa objeção e dizer para vocês que sim, tá? Quando eu comecei o meu escritório contábil, eu tinha zero experiência. Eu contei isso lá na live de ontem, né? Nossa live de ontem eu contei para vocês um pouco da minha história. Então, até se vocês quiserem ver o que rolou ontem, o link está ali na minha bio, vocês podem lá ver o replay e tudo mais. Mas a verdade é que é possível sim você começar qualquer coisa na sua vida sem experiência, desde que você então identifique quais são as suas dificuldades, quais são os seus empecilhos ali e comece a investir, né, nessas áreas para ter uma transformação na vida de vocês, naquela área que você precisa. Então, no meu caso, por exemplo, eu comecei na contabilidade, comecei a empreender sem experiência alguma, zero conhecimento prático e também só com o conhecimento da faculdade, né? E nesse sentido, depois que eu comecei a empreender, 4 anos depois de formada, muita coisa tinha mudado, então eu tive que me atualizar. Quem é contador, que já está no campo de batalha, sabe que a atualização tem que ser constante. A gente precisa o tempo todo estar estudando, o tempo todo estar se capacitando, independente do nicho que você escolher, independente se vai ser de infoprodutores, independente se você vai atuar no mercado tradicionalista, se vai ser, eu vou atender somente restaurantes, ou não, eu vou colocar todo mundo para dentro e tá tudo bem. Independente disso, você tem que estar o tempo todo se capacitando, se profissionalizando. Então, é possível empreender, começar uma empresa contábil do zero? Zero conhecimento prático, zero investimento? Sim, é possível, eu já provei isso para vocês. Agora, ok, quais são os passos então que eu preciso ali definir antes de começar essa empresa contábil? Né? Quais são os passos que eu tenho que trilhar? Qual que é o caminho que eu tenho que trilhar? E aí, nesse sentido, o primeiro caminho que você tem que trilhar, sem dúvida alguma, é escolher o nicho que você vai atender. Então, anotem essa informação. O primeiro passo é você escolher um nicho. Você vai estar se perguntando assim, Vitória, ok, você quer que eu escolha o nicho, mas você não escolheu. Sim, na época que comecei, eu não escolhi o nicho, fui colocando todo tipo de cliente na minha base. E aí eu tive um problema. Por quê? Eu tive que ficar estudando todos os nichos. Isso fez com que eu perdesse muito tempo e não escalasse, né? Meu negócio ficasse estagnado por muito tempo. Vivia apagando incêndio porque eu não sabia como orientar o meu cliente da melhor forma possível. Então, se você quer uma dica de quem já sofreu por começar um escritório do zero, sem nenhuma orientação, agora você tem a minha orientação, que é defina o nicho que você vai atuar. Feito isso, você precisa dar um segundo passo, além de definir qual é o nicho que você quer atuar, e vou falar para vocês. Vocês podem definir esse nicho hoje e amanhã ou depois vocês verem que não era esse. E tá tudo bem, de repente por conta de uma grande oportunidade, de repente porque vocês identificaram que uma demanda reprimida no mercado, né? Não tem nada de errado você pivotar o seu negócio. Não tem nada de errado, muito pelo contrário, você realmente precisa ter esse olhar estratégico sempre, né? Olhar para o seu negócio, olhar para o mercado, se você quiser crescer e quiser alavancar, né? Então, definido o seu nicho, seja ele qual for, e é claro que eu vou torcer para você escolher pelo nicho de negócios digitais, você vai dar um segundo passo, que é definir quem será o seu cliente ideal. Porque veja bem, dentro de um nicho, dentro de um segmento, existem padrões de clientes, existem perfis de clientes, certo? Então você vai entender ali que tem um perfil, por exemplo, eu quero começar somente com MEI, tá tudo certo. Não, eu quero começar com empresas do Simples Nacional, ou eu quero começar com empresas do Simples Nacional que tenham até 5 funcionários, até 10 funcionários.
Você vai definir. Então, se eu não tenho, por exemplo, experiência alguma, não gosto, não quero perder tempo estudando, por exemplo, departamento pessoal, as rotinas de departamento pessoal, eu posso definir que eu vou trabalhar somente com PJ, ou com empresas que são, por exemplo, profissionais autônomos ou infoprodutores que não tenham funcionários, que inclusive, fica a dica aí, galera, a maioria dos infoprodutores não tem funcionário CLT, não registram seus funcionários porque o segmento deles, os serviços que eles precisam ter na operação podem ser terceirizados porque já existe uma galera que presta esse serviço. Quer ver um exemplo? Um social media, perdão, né? Ele precisa fazer o quê? Gerenciar as redes sociais dele, fazer posts, criar imagens, editar vídeos. Então ele pode perfeitamente contratar uma pessoa que já trabalha na área, entende? Não precisa ter alguém dedicado ali, exclusivo para ele. Nesse sentido, ele não vai ter necessidade de registrar esse funcionário. E por esse motivo, não tem. Você pode definir que você vai atender, por exemplo, infoprodutores, se for o caso, que não tenha funcionários. O aqui a Bot diz assim, creio que essa dica se estende a qualquer ramo de atividade que esteja começando. Exatamente. E como eu falei, né, de repente a pessoa se decidiu ali, vamos supor, eu no início eu queria começar no ramo de imobiliário, né? Por quê? Porque meu noivo, como eu contei para vocês lá na live de ontem, no evento de ontem, o meu noivo como precisava abrir uma empresa e foi aí que nasceu o empreendedorismo, foi aí que eu comecei então a fazer a empreender, né? Aprendi que é prática contábil através da empresa do meu noivo, que hoje é meu esposo. Então, como foi a primeira empresa, eu queria me especializar nisso, no ramo imobiliário. Mas aí começaram surgindo outras, entende? Então hoje, de repente, você quer se especializar em um segmento. Eu, por exemplo, decidi, né, como falei, contei para vocês ontem, me especializar no segmento de infoprodutores. E deu muito certo, deu muito bom, certo? Agora, se eu não tenho experiência em departamento pessoal, eu posso desenhar. Olha, vou atuar, né, na área de infoprodutores, vou ser contadora do digital para infoprodutores, mas que não tenho folha de pagamento, tá? E outra dica muito importante também, além de definir, ou ainda você pode falar assim, não, eu quero atuar, eu vou pegar empresas que tem um departamento pessoal, aí vocês podem fazer parcerias, né? Tem muita gente que trabalha fazendo parcerias, tem uma galera que trabalha ali prestando serviço para várias empresas, né? Para vários contadores, ou seja, terceirizar esse serviço, entende? E aí tá tudo bem, desde que você primeiro começa aos pouquinhos ali, conhecendo, estreitando essa parceria, né? Hoje eu não terceirizo nada no meu serviço. Todos os meus funcionários, todas as pessoas que trabalham comigo são registradas. Mas eu penso que logo, ao invés de fechar aqui o escritório, né, com a CLT, eu decida contratar essas pessoas que já empreendem, entende? Mas isso é um projeto ainda. Mas isso é uma possibilidade, então você pode considerar isso também. Mas o importante é ter isso muito bem desenhado e muito bem claro, para não se frustrar. Porque às vezes você vai captar um cliente, o cliente fala assim, eu tenho 5 funcionários. E dentro daquele escopo de desenho que você fez para quem está começando ali, você pode se frustrar, pô, eu não quero pegar, aí depois porque apareceu você quer pegar, não, você tem que ser bem firme nessa decisão, né? Se você decidiu que vai começar com um tipo de cliente, né, com que tem um perfil XYZ, você tem que ser firme e aceitar somente os clientes que tenham esse perfil, para você não ficar o tempo todo pivotando o seu negócio também e fazendo com que você tem o tempo todo que se adequar, né? Então, no início, a dica que eu dou é essa. Escolher o nicho primeiro. Segundo passo, você definir qual é o tipo de cliente, né? O perfil de cliente que você vai aceitar dentro da sua empresa contábil digital. Feito isso, posso garantir para você que está começando que você não precisa ter o melhor sistema de ponta, não precisa. O sistema mais caro, não. A não ser que você entenda, tá? Que você está disposto já a fazer um único investimento na sua vida, né? Toda a sua vida de empreendedor, e que você vai por isso optar por de repente um sistema mais caro, um sistema mais robusto, melhor. Mas eu posso garantir para você que está começando que você não precisa ter esse tipo de sistema.
tá? Um sistema que tem, de repente, você pode contratar uma versão mais simples de um sistema que você queira e considera isso importante, entende? Tá. Feito isso, decidindo isso, né, a questão do sistema, você vai partir então para um processo de planejar os seus processos, vai fazer uma fase de planejar os seus processos. Aí, esse cachorro tá incomodando, mas aguenta aí, gente. Uma hora ele para de latir, para de atrapalhar a live. Mas aí vai passar por um processo então de você planejar, de fazer um processo, um passo a passo de todos os serviços que você vai oferecer para esse cliente, né? Você, por exemplo, vai falar vai montar uma rotina, que rotina contábil que eu tenho que fazer? Qual é a rotina de departamento pessoal se você for oferecer esse serviço? Qual é a rotina de departamento fiscal? Desenhar esse processo. O que é que eu tenho que entregar para esse tipo de cliente? Bom, eu tenho um cliente que ele é do Simples Nacional, ele é infoprodutor, ele só vende cursos online, então eu tenho essas e essas obrigações fiscais, essas e essas obrigações contábeis, certo? Eu vou solicitar esses documentos para os meus clientes, tá? Qual é o prazo de execução? Eu vou executar de tal data até tal data essa atividade e se organiza. Começa ali a fazer essa organização ali dentro da sua empresa, né? Fazer processos, criar processos. Ao ponto que você mesmo não burle esses processos, porque se você está começando sozinho, é muito comum a gente querer burlar os processos que a gente mesmo fez, principalmente na parte financeira. Ponto importante: ter uma tabela financeira, ter um contrato, estabelecer quando é que você começa esse serviço. Então, assim, eu só vou começar esse serviço quando o contrato tiver assinado. Só vou começar esse serviço quando o cliente pagar a primeira mensalidade. Enfim, eu não sei qual a estratégia que você vai adotar, né? Mas isso tem que estar muito claro para que você mesmo não burle o sistema que você criou, não burle os processos que você criou. Porque se você burlar, a primeira vez que você quebrar isso, pode ter certeza que você vai ser penalizado de alguma forma. Ou você vai atrasar uma entrega, ou você vai esquecer de entregar alguma obrigação acessória, isso vai te gerar uma multa, tá? Parte financeira, se não for muito bem alinhado, o cliente não assinar o contrato, ele acaba de repente achando que não tem a obrigação de fazer, não tem aquele compromisso com você, entendeu? Então, assim, defina seus processos, como é que você vai fazer. E claro, né, gente, qual que vai ser o investimento, então, inicial para você começar a sua contabilidade ali digital? O mínimo que você precisa é de um computador, né, e um sistema básico, ainda que esse sistema aí não seja o sistema mais robusto, não seja ali o sistema dos sonhos, por exemplo. Mas se você vai começar com o Simples Nacional, muitas vezes até sem folha de pagamento, tem sistemas mais simples, até 100% online, que atende muito bem, tá? E aí vai depender. Não, agora eu cresci, meu escritório, agora eu vou para o outro nível, vou começar a atender empresas maiores, com porte maior, Simples Nacional, mas com a folha de pagamento mais extensa, ou eu vou atender uma empresa do lucro presumido agora, então eu preciso que tenha uma integração de integrar com os sistemas da Receita, tudo amarradinho, principalmente porque eu vou entregar a ECD, a ECF. Então, aí sim você começa a pesquisar outros sistemas que, né? Ou não, agora o meu volume de serviço aumentou, eu preciso ter uma gestão de ferramentas ali, de processos dentro do meu sistema, sabe? Eu preciso ter uma plataforma para colocar a documentação dos meus clientes. E aí você vai analisando. E à medida que você vai evoluindo nesse processo, você também vai evoluindo nessa questão do investimento. Agora, algo muito importante para você que está começando sua empresa é o seguinte: você precisa muito investir na sua capacitação, investir ali na sua profissionalização, tá? Manter-se atualizado o tempo todo é de suma importância para você crescer profissionalmente, tá? E outro ponto também muito importante nesse sentido, que se você vai começar a sua empresa,
vai começar sua empresa do zero, zero conhecimento e zero investimento, o mínimo que você precisa estar ali é nas redes sociais, tá? Não custa nada para você estar no Instagram, você pode fazer uma conta, você consegue você mesmo criar seus posts, então direcionar ali, né, dentro da sua rotina, já estabelecer um dia fixo que você vai parar para você quais são os posts que atendem, quais são os conteúdos que o meu cliente ideal gostaria de saber, gostaria de receber. E você já cria, já programa para a semana inteira tudo isso e faz com que tenha essa cadência, né? Tenha essa constância em produzir conteúdo, em estar ali ofertando, né? Não pensar somente em receber, em fechar contrato e tal, mas dar também, né? Dar ou distribuir seu conteúdo. Quanto mais conteúdo a gente entrega, mais conhecimento a gente absorve. É incrível, né? É por isso que os professores, eles nunca param de aprender, porque eles estão o tempo todo ensinando. Quanto mais eles ensinam, mais a gente aprende. Então, recapitulando aqui, galera, quem vai começar uma empresa do zero? Quem vai começar uma empresa do zero conhecimento, zero prática, zero investimento, precisa primeiramente, dica número 1, definir o nicho que vai atuar. Dica número 2, desenhar quem é o seu cliente ideal. Dica número 3, pensar, né, qual sistema que atenderia esse meu cliente ideal, né? E o que mais eu preciso? Você precisa de um computador e de um sistema. Basicamente é isso para você começar a sua empresa. Dica número 4, manter-se atualizado. Constantemente em treinamento, constantemente buscando conhecimento dentro daquele segmento, buscando conhecer as dores dos seus clientes, né? Busque ali, então, conhecer as dores do seu cliente para que você, então, possa ali atender cada vez mais o seu cliente. Dica número 5, esteja presente nas redes sociais. Não esqueça disso, porque seu cliente não vai ter como te achar se você não estiver nas redes sociais, tá? Quando eu digo redes sociais, não é só Instagram, galera. Tem o Facebook, né? Tem um sitezinho ali, nem que seja uma landing page, rodando ali no Google para as pessoas te acharem, tá? Mas pelo menos, no mínimo, um Instagram profissional com posts constantes, né? O tempo todo produzindo conteúdo ali, que vai fazer com que você atraia esses clientes até você, tá? Bom, galera, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. E lembrando que tem um link na minha bio que você pode conferir, então, nosso encontro de ontem, né? De 2h30 de puro conteúdo sobre o mercado digital, sobre as possibilidades do mercado digital para contadores, tá? E lá também eu fiz ali uma oferta incrível sobre o método que eu lancei ontem, que chama-se o método contador do digital, que é o método que vai ajudar você a acelerar na sua carreira contábil, né? A escalar na sua carreira contábil trabalhando com infoprodutores. E eu vou iniciar desde como você pode começar a sua empresa do zero até você montar estratégias tributárias para o seu cliente ali, infoprodutor, se apaixonar e tornar promoter do seu negócio, porque esse é o objetivo. A gente trabalha para que a gente possa ser reconhecido, valorizado no nosso segmento, sabe? Então o contador tem que parar de achar que ele precisa pagar incêndio o tempo todo. O contador precisa saber dar um basta naqueles clientes inadimplentes, naqueles clientes que simplesmente não valorizam o contador, acho que o contador é portador de más notícias, né? Como diz Luiz Corrêa, contador é o mensageiro do capeta, leva coisa ruim, né? E na verdade não é bem assim. Com nossos contadores, nós somos parceiros dos nossos empreendedores, independente do nicho, mas de todos os segmentos que eu atuei, do comércio até o infoprodutor, que é o segmento que eu atuo hoje, que eu tenho autoridade para falar, de todos os segmentos. O segmento que mais valoriza os conhecimentos de um contador são os infoprodutores. E por quê? Porque eles não querem ter problema com a receita, não querem ter problema com o fisco, valorizam isso, sabe? E
é sempre, toda call que eu faço com um cliente novo, toda call que eu faço de orçamento, a dor dele é a mesma, a preocupação é a mesma. Eu não quero correr o risco de passar por um problema fiscal. Quero regularizar minha situação, quero recolher meus impostos, sabe? Então, é nesse sentido, né, que eu venho aqui dizer para vocês, se você tá pensando aí no nicho, né, de escolher um nicho, você vê como começar, eu posso te ajudar com isso. Para isso, vai na minha bio lá e acompanhe como foi o nosso evento ontem, vai lá conhecer o que é que eu posso te entregar dentro desse curso online do método Contador Digital, com que vai estar incluso, inclusive, mentoria, tá, em grupo comigo, durante para os 9 módulos que eu tenho ali disponível de curso, e ainda assim ainda tenho mais 6 bônus que vai te ajudar a se posicionar na internet. Além disso, Telegram e a nossa vitrine de contadores, que vai ser ali a vitrine, uma forma de captar clientes daqueles contadores que passaram pela formação por mim, tá? Vai lá conhecer um pouquinho da minha história, vai lá conhecer um pouquinho daquilo que eu posso te entregar e principalmente vai lá conhecer o que é que os infoprodutores falam sobre o meu trabalho, falam sobre a escassez de contadores especializados em infoprodutores. Obrigada, galera! Nos vemos amanhã, vamos ter live todos os dias, até terça-feira, e no domingo vai ter uma live super especial, que é onde eu vou tirar todas as dúvidas referente ali ao nicho, né, de infoprodutores e sobre o método Contador Digital. Tenha uma ótima sexta-feira e até o nosso próximo encontro. Valeu!